Você ouve o programa Consultando a Bíblia. Vamos agora ouvir a palavra de Deus com o título Como Vencer as Provas e Tentações. Livro de Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3 e em seguida versículos 12 a 15. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus irmãos. Prezados ouvintes, levantamos uma pergunta e depois responderemos. O que é a tentação? O conceito da tentação é o ato ou efeito de tentar, disposição de ânimo para a prática de coisas diferentes ou censuráveis. Isso de acordo com o dicionário de Aurélio. Biblicamente, podemos dizer que é o convite ao pecado. E nesta epístola de Tiago, tentações tem o significado de perseguições, lutas e provações pelas quais o crente pode passar. Qual a origem da tentação? A tentação tem 3 origens ou fontes. Primeira fonte da tentação é a carne. Segundo, o mundo. E terceiro, a tentação pode vir da parte do diabo. Quando dizemos que da parte da carne nos vem a tentação, a Bíblia nos diz que não veio sobre vós tentação senão humana. Essa expressão humana se entende que tentação humana quer dizer a que é própria da natureza carnal do homem. No livro de Tiago, Epístola de Paulo a Gálatas, capítulo 5, nós vamos encontrar o escritor do versículo 19, situando várias práticas e que são conhecidas como obras da carne. Ele diz: as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, e aí por diante. Então, aqui está a própria natureza carnal do homem, que é o que nós chamamos de tentação humana. Ela tem o seu aspecto mau, pernicioso, incitador do pecado. Então dizemos que carne não deve ser confundida com corpo. A carne é o desejo, é o centro dos desejos pecaminosos do homem. E dela vem o pecado e suas paixões. E o apóstolo Paulo declara em Romanos capítulo 7, versículo 18, na carne não habita coisa boa. Então repetimos o que dissemos, devemos salientar que o termo carne aqui não se refere ao corpo, que não tem nada de mal em si mesmo, mas a natureza herdada dos nossos pais, que nós chamamos natureza carnal, ela sim que influencia
o nosso corpo para tomar atitudes, posições, escolhas que são contrárias à vontade de Deus. De acordo com a Bíblia, o que é o nosso corpo? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, aos Coríntios, ele declara: não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Naturalmente, a nossa referência lida tem relação com aquelas pessoas cujos corpos são habitação do Espírito Santo. Sendo a habitação do Espírito Santo, esse crente pode refrear seus instintos carnais e rejeitar a tentação e vencer o pecado. Então, outra fonte de tentação é o mundo. O mundo como fonte de tentação não é o mundo físico criado por Deus, que nós chamamos o universo. De acordo com o dicionário da Bíblia de Davis, diz que a palavra mundo emprega-se frequentemente para designar os seus habitantes. Quando você lê na Bíblia, Deus amou o mundo, está se referindo aos seres humanos. E o dicionário teológico, referindo-se ao mundo, diz que no campo da teologia é o sistema que se opõe de forma persistente e sistematicamente contra o reino de Deus. De modo que quando João exorta que não amemos o mundo, nem o que no mundo há, ele está se referindo ao sistema organizado pela sociedade, que tem conceitos diferentes daqueles da Bíblia Sagrada, que são opostos. Então diz ele: tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, 15 e 16. Tudo isso é fonte de tentação. E a terceira fonte de tentação é o diabo. É a fonte mais cruel da tentação. Disse Jesus a respeito dele que o objetivo dele é matar, roubar e destruir. Por isso diz a Bíblia: não deis lugar ao diabo. Até o próprio Jesus foi tentado por ele. Felizmente nós lemos na Bíblia que Jesus venceu, sempre com a declaração a que temos nos referido frequentemente: está escrito. Você lê no capítulo 4 de Mateus, do versículos 1 a 10, as 3 tentações pelas quais Jesus passou, e sempre Jesus respondia ao diabo com uma expressão: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito. E está escrito, sempre eram estas expressões que Jesus usava. E a Bíblia declara claramente que Jesus venceu todas as tentações. Hebreus 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então diz a Bíblia que Jesus era santo, inocente, imaculado, vitorioso sobre o diabo. E homens de Deus, segundo a Bíblia, foram tentados. Homens de Deus do porte de Abraão,
de Sansão, Davi e tantos outros foram tentados pelo adversário a fazerem o que não era da vontade de Deus, com sérios prejuízos para as suas vidas. Nós, seres humanos comuns, somos tentados. Os homens são tentados a praticar toda espécie de males, crimes, violências, estrupos, brigas, ciúmes, guerras, mentiras, calúnias, roubos. Tudo isso são tentações que advêm e as pessoas às vezes são derrotadas por essas práticas e se tornam escravas até deles. Nós crentes somos tentados, mas precisamos vencer as tentações. Agora, segundo o texto que nós acabamos de ler, como é que a tentação surge? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Depois, havendo a cobiça ou a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, há um processo, passos que se dão até que se consuma o ato do pecado. Primeiro, a atração do desejo. Cada um é tentado quando atraído. Primeiro vem a atração pelos sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Se você me perguntasse, como é que uma pessoa pode pecar com o paladar? Você sabia que existe o pecado de glutonaria? É uma obra da carne também. Comer demais. Não vive, ou melhor dizendo, vive para comer e não come para viver. Então vai um excesso, aí também constitui pecado. Quando Tiago usa a palavra engodo, essa palavra engodo é como a isca pela qual se pega o peixe. A pessoa é atraída, seduzida, engodada pela própria cobiça, pela sua própria concupiscência. E essa concupiscência vai dar margem a que nós fiquemos com a nossa mente envolvida só naquilo que constitui a atração principal. Capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, versículos 21 a 23, disse Jesus: porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então, na mente, nos pensamentos, o desejo é concebido e só se faz o que se pensa. Vou repetir, só se faz o que se pensa. Primeiro se pensa e amadurece aquele pensamento. Ainda nesse passo, dá para evitar a queda. Mas é preciso muita vigilância e oração. E por fim, no versículo 15 do texto lido, de Tiago, capítulo 1, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. É o ponto final. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Morte aqui é espiritual, como também pode ser morte física. Nesse ponto, só há uma solução se houver arrependimento ainda em vida. Depois da morte, segue-se o juízo. Arrependimento tem que ocorrer aqui, enquanto estamos vivos.
E é importante entendermos que esse terrível processo, a fim de que nos resguardemos dele. Alguém já disse que ninguém pode impedir que um pássaro voe sobre sua cabeça, mas pode impedi-lo de fazer um ninho nela. Isso ilustra o processo da tentação. Esta em si não é pecado. Pecado é praticar o que a tentação sugere. Vamos considerar, encerrando, 7 passos para vitória na tentação. Talvez, pelo que temos falado, você tenha o anelo, o desejo. Eu quero ser um vencedor. Como eu vou fazer? Primeiro, saber utilizar a palavra de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, como já dissemos, quando foi tentado, não deu chance ao diabo para conversar muito com ele. A cada proposta do maligno, ele usava o que nós lemos em Efésios 6,17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o que ele dizia que mostrava isso? É o que eu já disse para você. Está escrito, está escrito, está escrito. 3 vezes você encontra em Mateus 4, 1 a 10, essa expressão repetida. Por isso é preciso ler a Bíblia para usar a palavra de Deus na hora certa. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É por isso que o Salmo 1 declara: bem-aventurado é o varão, é o jovem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. A palavra de Deus está sempre presente na sua mente. E ele pode, por este meio, vencer o diabo, vencer a tentação. Segundo passo para você vencer a tentação, através da oração. Jesus nos mandou orar sem cessar para não cairmos em tentação. Vigiai e orai para que não caiais em tentação. E a maioria hoje dos crentes não ora. É isso que ocorre com você? Simplesmente dá um bom dia muito apressado para Jesus, não se recolhe no seu quarto para orar antes de sair de casa, não tem uma hora de devoção, um período em que reserva diariamente para o seu contato com Deus. E certo pregador disse: o diabo ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, mas treme diante das nossas orações. Terceiro passo, vigilância. Vigiai, Mateus 26, 41, e orai para que não entreis em tentação. Quarto passo, através da disciplina pessoal. O apóstolo Paulo, falando sobre o atleta cristão, ele diz que aquele que luta de tudo se abstém. Falando no sentido atlético, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Em seguida, ele diz então: subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Você já orou a Deus frequentemente? Ajuda-me, Senhor, subjugar o meu corpo, reduzi-lo à servidão, para que, pregando aos outros, eu não venha a ser
reprovado. E muitos caem, por exemplo, na tentação do sexo, porque não sabem controlar seus instintos. Quinto passo, resistir ao diabo, diz o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que nós tomemos esse cuidado. Diz ele, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa trair. E nós temos um exemplo dignificante na Bíblia do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a respeito de José, jovem hebreu, mesmo pagando terrível preço, não se deixou vencer pelo pecado do adultério, foi vencedor e exaltado por Deus. Foi caluniado, jogado numa prisão, passou lá 2 anos e saiu da prisão para sentar-se como vice-rei do Egito. É obra de Deus na vida de uma pessoa. 6º passo, buscando a santificação. E aí nós lemos no livro de Hebreus, capítulo 12, e versículo 14, o escritor declara a necessidade que temos de viver em santificação. Então diz ele, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E em 1 Pedro 1,15, o apóstolo diz, como é santo aquele que vos chamou, sede santos em todo o vosso procedimento, em toda a vossa maneira de viver. Santo, na Bíblia, aplicado aos cristãos, significa separado. Não é alguém canonizado. É uma pessoa que procura se afastar daquilo que é pecado contra Deus. E o último passo, ocupando a mente com as coisas espirituais. Como se consegue isso? Nós já dissemos, com a palavra de Deus, oração, jejum, estudo da Bíblia, leitura de bons livros, servindo, evangelizando, louvando, participando da obra do Senhor. E eu pergunto, concluindo, meu irmão, como é que você passa o domingo? Secularmente ou devocionalmente? Aos domingos você se preocupa com as coisas de Deus ou está pela manhã logo na praia, em vez de estar na casa de Deus? O que você vai buscar lá? Tentação. E aí, depois o problema e a derrota. Que Deus nos conceda a vitória sobre as tentações, sejam provações, sejam tentações ligadas à vida carnal, seja o mundo e o próprio diabo. Que sejamos vencedores em nome do Senhor Jesus. Amém.